diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. O rei Uzias, que morre nesse ano, ele não é tanto comentado. A gente às vezes conhece mais sobre ele por conta desse versículo aqui. Mas o rei Uzias, ele foi um grande rei que governou a nação de Judá. Depois do rei Salomão, a nação de Judá, a época que a nação de Judá teve uma grande prosperidade, isso depois do reinado do rei Salomão, nenhum outro rei levou a nação de Judá a experimentar uma prosperidade tão grande como na época do rei Uzias. Uzias, quando ele se torna rei, ele ainda é muito novo, na realidade ele ainda é um adolescente. Com apenas 16 anos de idade, Uzias se torna rei. Mas apesar da sua pouca idade, Uzias tinha como um líder espiritual. Uzias tinha um guia espiritual chamado Zacarias, um homem que incentivou Uzias a buscar o Senhor. E Uzias, incentivado por Zacarias, ele não só busca o Senhor, mas a Bíblia é clara em dizer que Uzias se dá a buscar ao Senhor. E a pessoa que se dá a buscar o Senhor, ele vai ver a sua vida ter uma mudança completa para melhor em todos os sentidos. Esse vídeo vai ficar gravado e Deus está falando contigo. Se dá a buscar Ele, busca o Senhor, porque você vai ver a tua vida vai mudar radicalmente para melhor e tudo vai acontecer no fato de você buscar ao Senhor com todo o seu coração. Uzias, ele busca ao Senhor, ele se dá a buscar ao Senhor, e a Bíblia diz que nos dias que ele buscou, ele prosperou. Eu não tenho tempo aqui para detalhar os acontecimentos na vida do rei Uzias. Em primeiro lugar, Uzias governou por mais de 50 anos. Outra coisa, Uzias foi um grande pecuarista, Uzias foi um grande agricultor. E não ficou somente nisso, Uzias dominou a tecnologia da época, porque a Bíblia é clara em dizer que na época do rei Uzias, engenheiros faziam máquinas de guerras. Enquanto Davi e até o próprio Salomão no final da sua vida enfrentou dificuldade porque pessoas se levantaram contra Salomão e causou problema para o rei Salomão. Davi muitas vezes ganhou guerra porque o próprio Deus entrava com providências. Uzias não, Uzias ele se tornou forte, o exército do rei Uzias era preparado, não dependia de milagre para vencer batalhas. Só que infelizmente, a Bíblia diz que Uzias ele se tornou forte, e aí a coisa é perigosa. Nós vivemos na dependência de Deus, nós somos fortalecidos pelo nosso Deus. Ser fortalecido é algo diário, sempre na dependência de Deus. Agora quando a pessoa se torna forte, aí fica complicado, aí é perigoso. E o coração de Uzias se elevou no final da sua vida. Infelizmente Uzias entrou pelo orgulho, no caminho do orgulho. E a Bíblia é clara em dizer, assim como em Provérbios diz que a humildade ela vem antes da honra, também o orgulho ele vai acontecer antes da queda. Todas as pessoas que se elevaram o seu coração, todas as pessoas que deixaram o orgulho dominar a sua vida, infelizmente vai cair, vai ser abatido. E Uzias ele se deixou o seu coração se elevar, e dentro do templo ele quis assumir uma função que não era dele. Ele quis queimar incenso ao Senhor, ele quis ultrapassar os seus limites, e Deus ele não permite certas coisas, ou não permite o erro, essa é a realidade. Mas Uzias transgrediu de uma tal forma que ele quis queimar incenso dentro do templo,
e Deus agiu. Uzias ficou leproso, apesar de todos os seus feitos. Uzias, ele no final da sua vida, ele já não poderia mais governar. Seu filho estava governando e ele ficou isolado em uma casa e morreu nesse isolamento por conta da lepra que o cometeu. Infelizmente, o legado de Uzias ficou danificado. Fora das passagens que diz da história do rei Uzias ele é lembrado também, seu nome aparece associado a um terremoto. E 2 vezes na Bíblia Sagrada, em Zacarias, me foge a memória aqui, o outro profeta que vai citar sobre o rei, falar alguma coisa no nome do rei Uzias, e o nome do rei Uzias aparece como um terremoto, como uma tragédia. Aqui em Isaías, o seu nome aparece associado à sua própria morte. Infelizmente isso, por conta do seu orgulho. Então, no ano que morre o rei Uzias, a nação de Judá está triste, porque apesar que ele entrou por esse caminho aí, Uzias ele fez grandes coisas no reino de Judá. E como eu disse, volto a dizer aqui, Judá foi muito próspero no seu reinado. E já vi algumas pessoas dizerem que talvez Isaías fosse parente do rei Uzias, e eu não tenho base para falar sobre isso. Mas fato é que se Isaías estava triste também, como o povo de Judá, ou talvez nem estava pensando nisso, a Bíblia diz um fato. O fato é que Isaías vai dentro do templo. E dentro do templo, Isaías tem a mais bela, a mais sublime visão que um ser humano pode ter na face dessa terra e até mesmo no céu. A visão que Isaías tem, ele não vê o anjo Gabriel, não é o arcanjo Miguel e nenhum de um outro ser celestial. A visão que Isaías tem dentro do templo, ele vê o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E na visão de Isaías, o Senhor não estava em pé na porta, o Senhor não estava pintado na parede, muito menos pregado em uma cruz em cima do altar. Não, o Senhor estava todo pomposo, todo glorioso, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das vestes do Senhor enchiam todo o templo. Nessa mesma visão, Isaías vê que os serafins que estão acima do trono clamam dizendo que o Senhor é santo, e à medida que os serafins clamam, todos os umbrais, todos os batentes das portas do templo começaram a tremer. Diante dessa grande visão, Isaías diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu habito em meio a um povo de impuros lábios e sou um homem de impuros lábios também, e os meus olhos viram o rei. Isaías pensando dessa forma, um serafim veio até Isaías e tocou os lábios de Isaías com uma brasa tirada do altar, e disse a Isaías que o seu pecado foi purificado. E naquele dia foi provado para Isaías, e hoje está provado para você também, que crente que vem até o templo não vem aqui para perecer. Crente que vem até o templo tem o seu pecado purificado. Crente que vem até o templo, daqui é enviado. Então, independente da sua situação, independente do que está acontecendo na tua vida, independente das suas frustrações, o segredo é vir ao templo, porque dentro do templo você terá visões de Deus, dentro do templo você será purificado, dentro do templo você será enviado. É daqui que o Senhor ordena a bênção. Visões e revelações da parte de Deus você pode ter em qualquer lugar que você está. Houve pessoas que teve visão de Deus até mesmo no cativeiro, mas dentro do templo é um local específico. Então, mais uma vez eu te digo, independente da situação, venha até o templo, porque Deus quer te purificar. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando, a vida
irmão Ademir e também a todos que estão aqui nesta manhã. Nós vamos estar orando ao Senhor e de repente você ficou curioso para poder saber aonde está escrito sobre a vida do rei Uzias. Você vai lá em 2 Crônicas, capítulo de número 26, que você vai ter todo o relato que foi pregado aqui, né, com base na palavra do Senhor, Deus usando o servo dele aqui nesta manhã. Que Deus abençoe a vida de todos. Vamos orar neste momento. Amado e soberano Deus, nós queremos te louvar, ó Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia. Nós te agradecemos também, Senhor, por esta palavra, Pai querido, vindo direto do céu, Senhor, para nossas vidas. Que o Senhor venha abençoar a vida, Senhor, do cooperador Ademir, a vida também, ó Pai, do cooperador Davi, Senhor, a vida da irmã Marli, Senhor, que está aqui nesta manhã, orando e agradecendo a Deus. Mas também, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida do nosso pastor Gilberto, ó Pai querido. Coloca as tuas mãos, Senhor, sobre a vida dele, dando saúde, dando graça, Senhor, a cada dia. Abençoa também, meu Deus, a todos, ó Pai, que esta gravação, Senhor, vai estar atingindo, meu Deus, que as bênçãos do Senhor possam estar sobre a vida deles, mas que eles possam também refletir, Senhor. Venha ao templo, ó Pai querido, para estar, Senhor, recebendo de Ti as instruções, para aprender de Ti, porque o Senhor é manso e humilde de coração. Abençoa também, ó Pai querido, a vida, Senhor, da nossa igreja, de cada um dos Teus filhos. Nós te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Nos dê uma semana abençoada, um dia, ó Pai, cheio da Tua presença e da Tua graça. É assim que nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus.